Olá, hoje eu, Liv Stefan, Jean Sancler, Maria Eduarda Oliveira, Natália Turque e Raíssa Freitas iremos apresentar o nosso trabalho sobre a espécie Bombyx mori, comumente conhecida como bicho da seda. Sobre a taxonomia, a espécie Bombyx mori, o bicho da seda, pertence ao reino Metazoa, sub-reino Eumetazoa, fazendo parte do filo Arthropoda, do grego átoros, articulação, e podos, pés, de classe Insecta, classe que apresenta um exoesqueleto quitinoso, possuem o corpo dividido em 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. São de ordem Lepidoptera, ordem de insetos que inclui borboletas e mariposas. Sua família é a Bombycidae e o seu gênero é o Bombyx. Falando em suas características gerais, a espécie apresenta 4 estágios: o estágio em que são ovos, o estágio de lagartas ou larvas, estágio pupas ou crisálidas e, por fim, estágio de mariposas. Quando lagartas, ocorre a ecdise, que são períodos em que consistem na troca do exoesqueleto antigo por um novo. Se alimentam durante horas do dia para armazenar biomassa suficiente para produzir a fiação que constrói o casulo, onde no seu interior se dará a metamorfose, modificando seu corpo do estágio de lagarta, passando pelo estágio de pupa, formando novos órgãos para o estágio de mariposa. E então ocorre a emergência do adulto, que é quando o casulo apresenta um ponto molhado, formado devido à ação da enzima coconase, que permite que a mariposa formada saia do casulo. Possui os sistemas digestório, respiratório, excretor e circulatório do tipo aberto bem desenvolvidos, além da glândula sericigena, que é um tipo especializado de glândula destinada a produzir os elementos constituintes dos biopolímeros que dão origem à seda. Sua estrutura, na maior fase da vida, que é como lagarta, é composta por cabeça, tórax, abdômen, anel segmentar, patas torácicas, abdominais e caudais, espiráculo, ornamentação em meia-lua e chifre caudal. Quando mariposa, apresenta uma coloração branca, corpo coberto por pelos e são aptésicos, ou seja, não voam. Seu principal alimento são as folhas, em especial as da amoreira. São seres herbívoros. São ovíparos e se reproduzem de forma sexuada durante o estágio em que são mariposas, já que no estágio de lagarta, elas são desprovidas de órgãos sexuais. A interação do bicho da seda com o homem. Bem, a criação do bicho da seda já vem de muito tempo atrás, e para criá-lo é preciso que a pessoa tenha toda uma estrutura para tal, que pode envolver até galpões para o manejo do produto, alimentações adequadas para o animal, que costumam ser folhas de amoeira, e um custo inicial que pode chegar a alguns milhares de reais. O trabalho e tecido ocasionado pelo bicho da seda é realmente muito grande. O bicho da seda é responsável por vestir muitas pessoas e grande parte do planeta, e isso há muito tempo atrás já acontece. Essa larva consegue produzir, através da domesticação por parte das pessoas e de processos especializados também criados pelas pessoas, um tipo de tecido fundamental para toda a economia global. Agora eu vou falar sobre a reprodução excessiva que aconteceu com o bicho da seda. Bem, por terem sido intensamente multiplicados pelo homem a fim de que produzissem mais e mais tecido para eles, acabou transformando os bichos da seda em verdadeiros zumbis, tornando-o incapaz de sobreviver até em liberdade. E domesticado há milhares de anos atrás, submetido a incontáveis cruzamentos, o bicho da seda realmente não existe mais em estado natural. É incapaz até mesmo de reproduzir-se em liberdade, ou seja, procuraram tanto em multiplicar a espécie para produzir tecido que acabaram deixando eles como se fosse realmente uma máquina. Ciência e estudo.
cientistas usam substâncias do corpo do bicho da seda para fins médicos e econômicos. Nos últimos tempos, vários cientistas descobriram a eficácia do bicho da seda para a medicina, podendo até causar de maneira eficiente a economia também. Como o exemplo da substância produzida pelo bicho da seda, em que pode ajudar no controle do colesterol, ou até outro exemplo, o casulo que o bicho da seda produz pode ser feito enxerto de ósseo a partir dele. O consumo do bicho da seda como alimento tende a ser normal em alguns países, como a Coreia e China, visto que, indo a alguns mercados por lá, você consegue encontrar o animal enlatado ou em caixas pronto para o consumo. Importância econômica do bicho da seda. O bicho da seda produz a seda logo após a troca de uma das peles. Eles realizam essa confecção para construir o seu casulo, onde permanecem até se transformar em uma mariposa crescida. O fio produzido chega a medir mais de 1.000 metros e é liberado pela boca do bicho da seda. Em aproximadamente 3 dias, é possível que o animal fabrique o fio da seda até acabar o líquido glandular que promove a possibilidade dessa atividade. Quando são utilizados de forma comercial, os ovos do bicho da seda são coletados já fecundados e levados para locais especiais que propiciam condições para que o inseto nasça perfeito. Com a eclosão dos ovos e o nascimento das larvas, elas são levadas para outro local onde são alimentadas e incentivadas a iniciar a produção do fio. Por fim, os casulos são levados para estufas e a maior parte das larvas morrem. Já os fios são retirados do casulo e aproveitados para a indústria de produção de tecidos. Durante esse processo, algumas larvas precisam ser conservadas para crescerem e se tornarem mariposas, dando continuidade ao processo e ao equilíbrio ecológico. Produção do fio da seda e natureza. Para produzir apenas 1 kg de seda, é necessário mais de 6.000 casulos do bicho da seda. Eles são mergulhados em água para que desenrolem com mais facilidade. É preciso muita habilidade nesse trabalho, pois é necessário localizar a ponta do fio e ir desenrolando aos poucos. Posteriormente, os fios passam por processos químicos com finalidade de deixá-los no ponto correto de serem levados para os processos de tecelagem. Todo esse processo de produção do fio pode ser considerado um procedimento sustentável, pois não agride a natureza de forma intensa. Além disso, é um negócio que pode ser lucrativo e pode gerar empregos em todos os momentos da produção. O cultivo de bicho da seda para a produção do fio é chamado de sericultura. Em algumas regiões é possível enfrentar dificuldades no desenvolvimento da atividade devido à presença de pragas que destroem os casulos dos animais. Melhoramento genético. O bicho da seda é geneticamente modificado com genes de aranha. Fibras de teia de aranha são mais fortes que a da seda, por isso a modificação genética melhora a qualidade da seda. A desinfecção corporal das largatas é uma higienização e pulverização por completo com líquidos desinfetantes. São testados em locais distintos, na folha de amoreira, antes de ser fornecidos às largatas e diretamente no corpo das largatas. Esse tratamento é muito importante, pois ele previne doenças na criação do bicho da seda. O produto utilizado é antisséptico, à base de cloreto de decidilmetilamônio. Na diluição de 1 ml a 1.000 ml, os desinfetantes podem ser aplicados diretamente na largata ou na folha de amoreira, sem trazer efeitos nocivos ao bicho da seda e, consequentemente, ao casulo produzido. Informações e curiosidades sobre o bicho da seda. O bicho da seda é nativo da China e existem várias lendas envolvendo sua descoberta. A mais conhecida diz que por volta de 2696 a.C., a imperatriz Rixilingxi, esposa do imperador amarelo Huangti, descobriu a seda a partir de um casulo que caiu por acidente em sua xícara de chá quente. Ao ver um fio solto e desenrolá-lo no dedo, percebeu que era um fio forte e macio. Então inventou o tiar de seda e ensinou como combinar os fios para criar o tecido. E com isso, a seda começou a ser muito valorizada na China antiga, com apenas a família real e as classes nobres usando. E assim, o bicho da seda começou a ser criado e domesticado por humanos para a produção dos fios da seda. Porém, seu cultivo permaneceu em segredo por mais de 1.000 anos na China, até que monges bizantinos contrabandearam ovos do bicho da seda.
O bicho da seda come apenas folhas de amoreira, que são ricas em vitaminas e minerais que eles necessitam, podendo comer cerca de 50 vezes seu peso em folhas. Os casulos são feitos por um único fio de seda crua, feito a partir da saliva da larva, sendo que eles podem chegar a mais de 1.000 metros e dar a volta no corpo do animal cerca de 300.000 vezes. Embora os fios sejam mais finos que os fios de cabelo humano e mais leves que o algodão, comparado ao osso em peso, ele é mais forte. Sua flexibilidade e resistência o torna muito versátil para muitas utilidades, além de roupas, como suturas para medicina, pneus de bicicleta, paraquedas, entre outros. Descobrimos muitas coisas interessantes sobre o bicho da seda e seu cultivo, e vimos como é possível criar diversos produtos a partir dele, e como ele é historicamente importante e economicamente importante para nós. Obrigada e tenham um bom dia.